Economia, crescimento, lucro, empresas. São Francisco, paz, simplicidade e pobreza. O que é que essas coisas têm a ver uma com a outra e do que se trata a economia de Francisco? Paz e alegria, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos em paz. Me chamo Diego, eu sou membro aqui da Nova Perit, trabalho com gestão de projetos de tecnologia e eu vim aqui falar com vocês sobre essa aula bônus aqui da série que a gente fez sobre a Laudato Si, que vai ser sobre a economia de Francisco. E de onde surgiu esse termo? Esse termo, na verdade, ele foi criado pelo Papa Francisco para a criação de um evento chamado A Economia de Francisco, onde ele convidou jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança da sociedade para pensar em novos jeitos de conduzir a economia. E aqui eu abro aspas para as próprias palavras do Papa. Ele quer pensar numa economia que traga vida, que seja inclusiva, que seja humana e que se preocupe com o meio ambiente. Então esse evento vai ser para isso. Mas é engraçado que esses dois termos, eles não costumam andar muito juntos, economia e Francisco. Então, do que é que se trata isso, né? Inclusive, até se nós pudéssemos resumir a vida de São Francisco, com certeza pobreza e simplicidade fariam parte dessa descrição. O que, na verdade, representa, de certa forma, uma antítese do pensamento econômico moderno, que tem muito mais um viés de, digamos assim, de crescimento, seja ele de produção, de consumo, de lucro, de receita ou de outras palavras, de mais dinheiro. Então, já que são termos tão antagônicos, aparentemente, por que é que o Papa resolveu escolher esse nome para o seu evento? Então, vamos aqui meio que ver o significado dessas duas palavras. Economia, tradicionalmente, ela pode ser entendida como um grande conjunto de atividades que estão interrelacionadas, de produção e de consumo, que ajudam a determinar a escassez de recursos. Também pode ser entendida como um conjunto de regras ou de sistemas de incentivo que ajudam a direcionar as trocas voluntárias entre indivíduos através das regras de oferta e demanda. Embora essa descrição ela seja tecnicamente válida, a igreja entende economia como através de um conceito mais amplo do que apenas um sistema de regras e de incentivos. Então, para isso, vamos pegar a origem mesmo da palavra economia. Ela é a junção de dois termos gregos, oikos e nomia. Oikos, que vem do grego casa, e nomia, que vem do grego normas. Quando você junta as duas palavras, o que ela quer dizer é a administração da casa e da família. Só que aqui a igreja não entende a administração da casa e da família no sentido estrito, como uma casa e uma família composta por pessoas, mas como toda a criação de Deus. É uma família como a humanidade, que foi confiada a nós, não como donos, mas como administradores responsáveis, como bem fala o Papa Francisco em sua carta Laudato Si. E daí surge o termo que os teólogos definem como economia de salvação, que vai explicar como é que funciona o movimento da providência divina e da necessidade que nós temos, enquanto seres humanos, enquanto católicos, enquanto cristãos, da partilha dos bens materiais e espirituais para que não haja necessitados no meio de nós. E claro, dentro dessa dinâmica da economia de salvação, que como diz, é para a nossa salvação, é para a salvação de todos, porque essa é a vontade de Deus, que todos os seres humanos se salvem. E sobre esse tema, a igreja ela já tem escrito muita coisa e ela está bem resumida no compêndio da doutrina social da igreja, que eu não vou me alongar muito nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui no link, o link nas descrições para que vocês possam olhar caso vocês tenham interesse. Tá, então a gente já viu o que é a economia, o que a igreja entende por economia. Vamos ver então de onde vem a palavra Francisco. Claro, Francisco aqui tem um sentido dúbio, pode ser o Papa, pode ser o Santo, né? Mas quando o Papa criou esse termo, ele não quis falar de si mesmo, ele obviamente quis falar de São Francisco de Assis.
E aqui, segundo o Papa, na carta que ele escreveu para os jovens economistas no começo de 2019, São Francisco ele oferece um ideal que pode ser uma fonte de inspiração com essa sua decisão de pobreza, de simplicidade e essa sua decisão de deixar tudo voluntariamente. Então, com essa visão, o Papa nos fala que é possível não só criar uma economia que seja mais justa para os pobres, mas que seja mais justa para toda a humanidade. E aí, dessa maneira, colocar o nome de Francisco junto de economia até que faz muito sentido, porque na verdade Francisco ele foi um dos mais fiéis administradores da criação. Se a gente pegar, né, a história de todos os santos, né, Francisco foi um grande administrador da criação, com sua comunhão com a natureza, com o seu compromisso com a pobreza e com o seu cuidado, com o seu compromisso e seu cuidado para com os mais vulneráveis. Nesse sentido, faz total sentido chamar esse evento de Economia de Francisco, que desde o seu primeiro chamado ouviu de Deus, né? Ouviu de seu Senhor. Vai, Francisco, e repara a minha casa, pois como vês, ela está caindo em ruínas. Bom, já que a gente falou sobre a definição do termo da Economia de Francisco, vamos agora falar mais sobre o evento. O evento ele originalmente iria acontecer em março de 2020, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. E agora ele vai acontecer dos dias 19 a 21 de novembro, onde o Papa convida jovens de até 35 anos, a jovens economistas, empreendedores e que se considerem agentes de mudança dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, o Papa ele claramente faz uma aposta no futuro, porque ele não convida economistas tradicionais, mais velhos e mais reconhecidos para debater esse assunto, mas ele traz os jovens para essa reflexão, porque ele sabe que esses jovens no futuro podem ocupar posições de liderança, sejam em governos e empresas, e que podem fazer a diferença ao longo de nos próximos 20, 30 anos. Então, durante esses 3 dias de evento, ele vai contar com palestras não só de professores, de economistas, mas até de prêmios Nobéis da economia, como Mohamed Yunus, e também como o próprio Papa, que irá fazer sua aparição no final do evento. E aí, nesse evento vai acontecer essa série de palestras e também uma série de workshops, onde os participantes vão se dividir em 12 vilas, que eu vou ler aqui para vocês. Então, as 12 vilas que, digamos assim, cada vila vai ter um tema central de reflexão, que é um tema que é fruto da Carta Laudato Si, que foi escrita pelo Papa Francisco. Então, são esses temas. Discutir sobre novos paradigmas de gestão, sobre finanças e humanidade, sobre trabalho e sobre cuidado, sobre agricultura e justiça, energia e pobreza, negócios e paz, mulheres para a economia, desigualdade social, lucro e vocação, negócios em transição, vida e estilo de vida e políticas para a felicidade. E aí, nesses workshops, os jovens vão se dividir em grupos. Na verdade, eles já se dividiram, né? Desde como teve esse adiamento, a organização do evento resolveu fazer vários encontros online, claro, até o evento de novembro. E a Nova Berite também vai estar participando, junto com o Papa, junto com a Igreja, desse movimento. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, ler mais sobre cada vila, sobre cada tema de reflexão, eu também vou deixar aqui na descrição o link do evento da Economia de Francisco. Bom, falamos da origem do termo, falamos do que será o evento, mas afinal de contas, o que é a Economia de Francisco? Quais são as propostas que o Papa, que a Igreja quer suscitar nesse novo mundo? E as ideias elas não são necessariamente novas. Elas, na verdade, são ideias que já estão contidas dentro da doutrina social da Igreja, mas aqui com um foco diferente, claro, um foco dado aí pelo Papa Francisco. Então eu vou resumir aqui um pouco da teoria do professor Luiz Cabral, que é um português radicado em Nova York, professor da NYU, e que ele já fez uma palestra sobre isso, então acho que não faz sentido também estar fazendo conteúdo repetido, e ele também elencou muito bem os 4 pontos principais do que é a Economia de Francisco. Também, se você tiver interesse em assistir a palestra completa, eu também vou deixar aqui o link na descrição para que você assista. É uma palestra de 1h30, é muito boa, vale muito a pena. Confiram lá.
Então, para o professor, a economia de Francisco ela pode ser dividida em 4 ideias principais. A primeira é a ideia de que a economia de mercado ela deve ser pensada como um instrumento e não como uma ideologia, não como um fim em si mesmo. A segunda ideia, ela trata do problema do consumismo, que é magnificado por essa economia de mercado, que acaba agindo como um catalisador para esse problema do consumismo. A terceira ideia é a ideia de que o lucro não precisa ser necessariamente o foco ou a função principal de uma empresa, da atividade empresarial. E a quarta ideia é a ideia de que o crescimento econômico não é necessariamente a condição suficiente para resolver o problema da pobreza e, consequentemente, ele não consegue sozinho produzir um mundo mais justo. Então, assim, como eu falei, não são ideias necessariamente novas, são ideias que já estão contidas dentro da doutrina social e também não são questões muito polêmicas. Aqui a novidade que o Papa traz é um foco para um problema voltado mais para a indiferença. Então é algo que o Papa, com essa proposta, quer buscar combater cada vez mais. A indiferença no sentido de que de indiferença mesmo, de não ligar, de não se importar com o que o outro precisa, não se importar com as condições das pessoas que vivem ao meu redor, da sociedade, da minha comunidade, do meu bairro, etc. Né? E assim, como eu falei, também não são ideias necessariamente polêmicas. À exceção da quarta ideia, que fala sobre o crescimento econômico, ele é a variável que produz mais justiça, né? À exceção dessa ideia, todas elas encontram um certo consenso entre os economistas. Por exemplo, muitos concordam que o mercado deve ser regulado de alguma forma, mesmo que minimamente. Também há consenso que o consumismo é um problema, principalmente devido à escassez de recurso. E também há um certo consenso de que a atividade ela pode encontrar outros focos para além do lucro, como é o caso dos empreendimentos sociais. A maior parte das discordâncias, elas começam mais com a quarta afirmação, que é a de que o crescimento econômico necessariamente vai levar a maior justiça, porque é ele que faz todos crescerem. Afinal de contas, não podemos negar que uma das grandes conquistas do capitalismo moderno foi o de melhorar substancialmente e num horizonte de pouquíssimo tempo o problema da extrema pobreza, ou nesse caso, como alguns chamam, né, o problema da pobreza absoluta. E para dar alguns exemplos, o número de pessoas que vivem com menos de $2 por dia diminuiu substancialmente nos últimos 100 anos. E ainda podemos dizer outras coisas, como por exemplo, hoje nós somos mais ricos do que o trabalhador da classe média americana nos anos 70, simplesmente pelo fato de que nós possuímos um iPhone no bolso, né? Simplesmente pelo fato de que possuímos amplo acesso à internet. Só isso já dá uma grande vantagem aos tempos em que nós vivemos hoje em comparação a alguns anos atrás. E se fôssemos falar de outras coisas, como por exemplo, se fôssemos comparar como vivemos hoje em termos de saneamento básico e compararmos com 200, como o pessoal vivia 200, 300 anos atrás, que não existiam nem essas condições, é inegável que isso é muito bom e que isso é fruto desse paradigma de crescimento econômico, que realmente foi um dos grandes responsáveis por essa conquista. No entanto, a gente sabe que esse modelo, de certa forma, leva a uma grande concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, resultando aí no problema que muitos falam, né, da desigualdade social. E é aqui que os liberais talvez tenham o seu argumento mais forte, que é o de que a desigualdade social, né, ou a gente pode chamar até num termo, né, que é pobreza relativa, que é gerada por essa concentração de riquezas, ela não importa. Não importa, por exemplo, a diferença de capital entre mim e o Bill Gates. O que importa é que todos fiquem mais ricos, né? O que importa é que todos fiquem melhores do que éramos há alguns anos atrás.
E aí ele resolve esse problema da pobreza absoluta, né? Esse é, digamos assim, um argumento muito forte do paradigma do crescimento econômico. E, de certa forma, é verdade. E aí eles afirmam que mesmo que o crescimento econômico ele gere desigualdade, ele necessariamente leva a uma maior justiça social, porque ele eleva o padrão de todos, já que pouco a pouco a extrema pobreza vai sendo eliminada. E aí o Papa Francisco, apoiado pela doutrina social da Igreja, ele vai ser contra essa ideia de que o crescimento econômico seja o único ou até mesmo o melhor, a melhor maneira de trazer justiça social ou de eliminar todo tipo de pobreza. E aí que entra aquele nosso conceito de pobreza relativa e da desigualdade e o porquê ela importa, né? E alguns vão dizer, por exemplo, que a desigualdade social ela é importante, esse problema da pobreza relativa é importante, porque ao longo do tempo as condições de bem-estar social elas vão mudando, né? Elas não são estáticas. Então não adianta, por exemplo, eu apenas resolver o problema o problema da pobreza extrema, que é elevar o nível de rendimento, se, por exemplo, essa pessoa que teve um nível de rendimento elevado não possui, digamos, acesso à internet, que é um instrumento essencial para os trabalhos de hoje em dia e ainda mais nos anos que estão por vir. E é aqui que o Papa traz o seu foco maior sobre inclusão, sobre indiferença, sobre combater a indiferença. Porque aqui ele quer trazer luz a essa questão de que sim, é importante resolvermos o problema da extrema pobreza e da pobreza absoluta, mas também é importante observarmos quem está sendo marginalizado na nossa sociedade hoje e o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? O que nós podemos fazer voluntariamente, pessoalmente ou em comunidade, socialmente também, para incluir essas pessoas dentro da sociedade. E aí, como falamos no começo do vídeo, esse é um conceito extremamente importante para a economia da salvação, porque como falamos, a providência ela deve agir através de nós para que não haja necessitados, nem materialmente nem espiritualmente, e nós podemos ser os agentes dessa providência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre o tema, vejam os links na descrição. Também comentem aqui embaixo para que nós possamos saber, né, que tipo de conteúdo vocês gostariam de assistir. E espero que nós possamos encontrar vocês de novo nos próximos vídeos. Até a próxima.